Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos começar a trabalhar com a parte gráfica no Lazarus, focando principalmente nas principais propriedades e eventos dos formulários. Vamos fazer alguns exemplos para depois continuarmos com o restante do conteúdo. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Vamos lá? Formulários. Formulários são interfaces visuais de um programa com o usuário. Então, quando a gente desenvolve uma aplicação no Lazarus, eu posso colocar diversos formulários e inserir diversos componentes dentro de cada formulário para mim criar interfaces amigáveis para o usuário. Os formulários possuem diversas propriedades e eventos, assim como os demais componentes que nós veremos mais adiante. O Lazarus tem um construtor visual de formulários, então à medida que eu desenho graficamente um formulário, ele já altera o código, ele altera o código e outros arquivos também relacionados com o código para que quando eu compilar o programa seja construído esse formulário. As principais propriedades de formulário que a gente tem são o Active Control, que é o componente focado quando o formulário é criado, o Auto Scroll, que são as barras de rolagem automáticas, Border Style, principalmente se eu quiser definir um formulário com tamanho fixo, Border Width, que seria a largura da borda, o Caption, que é o título do formulário, cor, cursor do mouse, Enabled, para definir se ele está habilitado ou não, o height, que é a altura, o hint, que é a dica. O hint está relacionado com o show hint, que é para mostrar a dica, senão ele não mostra. O ícone, o left, que seria o posicionamento à esquerda do formulário, o name, que é o objeto, a variável que vai ser daquele tipo, daquele formulário que a gente está desenhando. O position, que seria a posição inicial do formulário na tela. O ideal é a gente colocar no centro da tela, né, para ficar uma interface mais elegante. O show hint, como eu já disse, o top width, que seria a posição superior e largura do formulário. O window state, se ele está maximizado ou se ele está no tamanho normal. E aqui nós temos os principais eventos. Muitos desses eventos se repetem na maioria dos componentes que a gente vai ver mais adiante, como o clique. O close já é mais específico do formulário, assim como o close carry. O create, clique duplo, ocultar. Pressionamento de teclas, nós temos o key down, que é quando a tecla abaixa. O key press, que seria o pressionamento genérico da tecla. Key up, quando eu solto a tecla. Mouse down, mouse move também é semelhante, só que com os botões do mouse. O mouse move é para movimentação do mouse, aliás, o mouse down e o mouse up, que é abaixar e descer o botão do mouse. O size, quando eu redimensiono o formulário. O show, quando esse formulário é exibido. E aqui nós temos alguns exemplos, né, mostrando, por exemplo, como que eu codificaria o evento close carry. No caso do evento close carry, é interessante observar que eu tenho um parâmetro sender. Esse parâmetro existe em todos os eventos. Ele está relacionado com o objeto ou componente que disparou o evento. Se eu precisar de saber quem foi aqui dentro, eu posso usar esse sender. E alguns eventos podem ter outros parâmetros. No caso do close carry, eu tenho o parâmetro quenclose, que é um parâmetro de passagem por referência, ou seja, eu posso alterar ele aqui dentro, e ele é booleano. Por padrão ele é true, ou seja, o formulário vai fechar, mas se por acaso eu atribuir false nele, eu cancelo o fechamento do formulário. Nesse exemplo nós fazemos exatamente isso, perguntamos se o usuário deseja realmente fechar. Se ele falar que não, eu coloco false no quenclose e cancelo o fechamento. Nesse outro exemplo aqui, nós codificamos o mouse move para obter a posição X e Y do mouse dentro do formulário.
Nós também, na maioria das vezes, na verdade, nós precisamos trabalhar com vários formulários. E aí, para me exibir e ocultar formulário, eu posso usar o método show e o hide. Temos também o método show modal, que exibe o formulário de forma modal, ou seja, ele sobrepõe os demais. Enquanto eu não fechar ele, não consigo acessar os demais formulários daquele programa. A gente controla qual que é o formulário inicial, no caso de ter mais de um formulário no seu programa, através do menu Opções do projeto, através do menu Project Options, aí ele vai abrir uma janelinha onde eu clico na opção Opções de projeto para mim mudar lá na aba Formulários, para mudar quem que é o primeiro. Nós vamos ver um exemplo aqui com esse exemplo aí depois. Um exemplo para mostrar isso aqui para vocês. Aqui tem alguns exercícios para serem feitos. Então, aqui nós temos algumas dicas importantes também, né? Eu vou deixar para vocês fazerem esses exercícios. Vamos aqui para as dicas. O que é importante? Adotar padrões de nomes para componentes e para formulários. Então, todo formulário, você tem vários formulários, tem um formulário inicial, um formulário principal. Quais seriam os nomes adequados para eles? Forma inicial, forma principal. E para cada formulário, o Lazarus cria uma unit. Então, na hora de salvar essa unit, eu não posso salvar com o mesmo nome do formulário, senão vai dar erro. Então, se eu criar um formulário chamado forma principal, quando eu for salvar a unit desse formulário, eu salvo como F principal a minha unit. E no caso do nome do arquivo da unit, é interessante colocar tudo minúsculo para a gente evitar problemas com nomes de arquivos, no caso de sistemas operacionais que diferenciam maiúsculo de minúsculos. O nome do formulário não tem problema, normalmente a gente coloca as iniciais maiúsculas por questão de padrão. Agora, os arquivos, o ideal é tudo minúsculo. Quando a gente salva uma unit que tem formulário, o Lazarus salva também um arquivo com o mesmo nome, mas com extensão LFM. Nesse arquivo, ele guarda todas as propriedades do formulário e as propriedades de outros componentes que a gente inserir e as propriedades que eu modificar, no caso. As propriedades que têm valor padrão, ele não salva. Para que esse arquivo é usado? Quando eu compilo o programa, ele usa as informações desse arquivo para desenhar o formulário quando o programa foi executado e desenhar outros componentes que existirem também. Aqui tem outro exemplo que é para vocês trabalharem com o evento KeyPress. Então, aliás, aqui tem um exemplo com o KeyPress e vocês, como exercício, devem codificar esses outros eventos aí. E aqui nós temos as referências. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos para o Lazarus, fazer um exemplo com um programa com mais de um formulário, para a gente ver como que troca de formulário, e com aquele exemplo do mouse move, né? Esse código que a gente viu aqui no slide 7, do mouse move e do close carry. Formulários. Formulários. Formulários são interfaces visuais de um programa com o usuário. Então, quando a gente desenvolve uma aplicação no Lazarus, eu posso colocar diversos formulários e inserir diversos componentes dentro de cada formulário para mim criar interfaces amigáveis para o usuário. Os formulários possuem diversas propriedades e eventos, assim como os demais componentes que nós veremos mais adiante. O Lazarus tem um construtor visual de formulários, então à medida que eu desenho graficamente um formulário, ele já altera o código, ele altera o código e outros arquivos também relacionados com o código para que quando eu compilar o programa seja construído esse formulário. As principais propriedades de formulário que a gente tem são o Active Control,
que é o componente focado quando o formulário é criado, o auto-scroll, que são as barras de rolagem automáticas, border style, principalmente se eu quiser definir um formulário com tamanho fixo, border width, que seria a largura da borda, o caption, que é o título do formulário, cor, cursor do mouse, enabled, para definir se ele está habilitado ou não, o height, que é a altura, o hint, que é a dica, o hint está relacionado com o show hint, que é para mostrar a dica, senão ele não mostra, o ícone, o left, que seria o posicionamento à esquerda do formulário, o name, que é o objeto, a variável que vai ser daquele tipo, daquele formulário que a gente está desenhando, o position, que seria a posição inicial do formulário na tela. O ideal é a gente colocar no centro da tela, né, para ficar uma interface mais elegante. O show hint, como eu já disse, o top width, que seria a posição superior e largura do formulário. O window state, se ele está maximizado ou se ele está no tamanho normal. E aqui nós temos os principais eventos. Muitos desses eventos se repetem na maioria dos componentes que a gente vai ver mais adiante, como o clique, o close já é mais específico do formulário, assim como o close query, o create, clique duplo, ocultar, pressionamento de teclas, nós temos o key down, que é quando a tecla abaixa, o key press, que seria o pressionamento genérico da tecla, key up, quando eu solto a tecla, mouse down, mouse move também é semelhante, só que com os botões do mouse. O mouse move é para movimentação do mouse, aliás, o mouse down e o mouse up, que é abaixar e descer o botão do mouse. O resize, quando eu redimensiono o formulário. O show, quando esse formulário é exibido. E aqui nós temos alguns exemplos, né, mostrando, por exemplo, como que eu codificaria o evento close query. No caso do evento close query, é interessante observar que eu tenho um parâmetro sender. Esse parâmetro existe em todos os eventos. Ele está relacionado com o objeto ou componente que disparou o evento. Se eu precisar de saber quem foi aqui dentro, eu posso usar esse sender. E alguns eventos podem ter outros parâmetros. No caso do close query, eu tenho o parâmetro queryClose, que é um parâmetro de passagem por referência, ou seja, eu posso alterar ele aqui dentro, e ele é booleano. Por padrão ele é true, ou seja, o formulário vai fechar, mas se por acaso eu atribuir false nele, eu cancelo o fechamento do formulário. Nesse exemplo nós fazemos exatamente isso, perguntamos se o usuário deseja realmente fechar. Se ele falar que não, eu coloco false no queryClose e cancelo o fechamento. Nesse outro exemplo aqui, nós codificamos o mouse move para obter a posição X e Y do mouse dentro do formulário. Nós também, na maioria das vezes, na verdade, nós precisamos trabalhar com vários formulários. E aí, para me exibir, ocultar formulário, eu posso usar o método show e o hide. Temos também o método show modal, que exibe o formulário de forma modal, ou seja, ele sobrepõe os demais. Enquanto eu não fechar ele, não consigo acessar os demais formulários daquele programa. A gente controla qual que é o formulário inicial, no caso de ter mais de um formulário no seu programa, através do menu Opções do projeto, através do menu Project Options, aí ele vai abrir uma janelinha onde eu clico na opção Opções de projeto, para mim mudar lá na aba formulários, para mudar quem que é o primeiro. Nós vamos ver um exemplo aqui com esse exemplo aí depois. Um exemplo para mostrar isso aqui para vocês. Aqui tem alguns exercícios para serem feitos. Então, aqui nós temos algumas dicas importantes também, né? Eu vou deixar para vocês fazerem esses exercícios. Vamos aqui para as dicas. O que é importante? Adotar padrões de nomes para componentes e para formulários. Então, todo formulário, você tem vários formulários, tem um formulário inicial, um formulário principal, quais seriam os nomes adequados para eles? Forma inicial, forma principal. E para cada formulário, o Lazarus queria uma unit. Então, a hora de salvar essa unit, eu não posso salvar com o mesmo nome do formulário, senão vai dar erro.
Então, se eu criei um formulário chamado form principal, quando eu for salvar a unit desse formulário, eu salvo como F principal a minha unit. E no caso do nome do arquivo da unit, é interessante colocar tudo minúsculo para a gente evitar problemas com nomes de arquivos, no caso de sistemas operacionais que diferenciam maiúsculo de minúsculos. O nome do formulário não tem problema, normalmente a gente coloca as iniciais maiúsculas por questão de padrão. Agora, os arquivos, o ideal é tudo minúsculo. Quando a gente salva uma unit que tem formulário, o Lázaro salva também um arquivo com o mesmo nome, mas com a extensão LFM. Nesse arquivo, ele guarda todas as propriedades do formulário e as propriedades de outros componentes que a gente inserir e as propriedades que eu modificar, no caso. As propriedades que têm valor padrão, ele não salva. Para que esse arquivo é usado? Quando eu compilo o programa, ele usa as informações desse arquivo para desenhar o formulário quando o programa foi executado e desenhar outros componentes que existirem também. Aqui tem outro exemplo que é para vocês trabalharem com o evento keypress. Então, aliás, aqui tem um exemplo com o keypress e vocês, como exercício, devem codificar esses outros eventos aí. E aqui nós temos as referências. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos para o Lazarus, fazer um exemplo com um programa com mais de um formulário, para a gente ver como que troca de formulário, e com aquele exemplo do mouse move, né? Esse código que a gente viu aqui no slide 7, do mouse move e do close carry. Então, eu estou aqui no Lazarus, já criei um novo projeto. E aí nós vamos, esse projeto já está com o formulário, né? Nos exemplos anteriores a gente vinha removendo o formulário, agora a gente vai usar ele. Então eu vou no evento aqui, Close Carry, vou clicar nos 3 pontinhos e ele vai gerar o código para mim, do evento. O que a gente fez aqui nesse evento? Usei o message DLG, né? Fiz um if. Message DLG, perguntei se o usuário deseja encerrar. Aí eu coloquei os botões, aliás, o tipo, né, MT Confirmation, depois eu coloquei os botões, que foi o MB Yes No. A gente usa o 0 aqui no último parâmetro, porque não é usado. Então, se o usuário respondeu no aqui, MR no, então o que eu faço? Simplesmente pego o canClose e atribuo false nele. Vamos executar para a gente ver o que vai acontecer. Então está aqui o formulário, se eu fechar ele vai perguntar, deseja encerrar? Vou colocar não, ele cancela o fechamento. Deseja encerrar? Sim, ele vai fechar. Agora vamos para o evento mouse move. Vou localizar ele aqui, vou clicar nos 3 pontinhos. E aí eu simplesmente vou pegar o caption do formulário e vou colocar as posições do mouse lá. O X igual int str a posição X, porque esse X aqui ele é do tipo inteiro, né? E o caption string eu preciso fazer essa conversão, mais o Y igual a int str o Y. Vamos executar novamente e mexer com o mouse para a gente ver o funcionamento. Ó, à medida que eu mexo com o mouse, ele me mostra a posição X e Y dentro do formulário. O que a gente pode observar de interessante aqui? No vídeo anterior a gente falou sobre orientação a objeto. Então a gente pode observar que quando eu crio um formulário, eu estou criando, na verdade, uma classe do tipo
tform. Depois eu tenho uma variável aqui para instanciar essa classe e ser o meu formulário propriamente dito, o objeto. E os eventos que a gente vai codificando, ele vai acrescentando aqui na classe para a gente. O que é interessante da gente observar também? Se a gente for lá no Project Unit e pegar o código principal do programa, a gente vê que tem uma linha de código aqui que está criando o formulário para a gente, né? Ele não está criando daquele jeito que a gente viu lá na orientação objeto, porque ele usa esse objeto application para criar os formulários aqui, porque fica tudo sob controle desse objeto application. Se por acaso eu finalizar a aplicação chamando esse objeto application, ele já remove os formulários da memória e assim por diante. Vamos acrescentar um outro formulário aqui, como exemplo. Tem um formulário form 2 agora. E aí, o que eu quero fazer agora? Eu quero que esse formulário 2 seja exibido primeiro, só que se eu executar agora o meu programa, por enquanto vai ser exibido o formulário 1, form 1, né, que a gente já codificou os eventos lá. Eu quero que seja exibido o formulário 2, então o que eu vou fazer? Vou lá no projeto, né, Project Options, vou lá na seção Forms aqui e vou mudar a ordem. Vou colocar aqui o form 2 primeiro, vou dar um OK. Se a gente observar aqui o código do programa principal também, ó, ele já muda a ordem aqui também. Já criou outro formulário, mudou a ordem. Se eu executar o programa, ele vai mostrar o formulário 2 primeiro, certo? Vamos fazer mais uma coisa aqui para a gente exercitar. Vamos codificar o evento clique desse formulário para que seja exibido o formulário 1. Como que a gente faria? Form1.show. Só que vai dar um erro se eu fizer isso. Por que vai dar um erro? Porque eu estou na Unit 2, do formulário 2. Onde que está o Form 1? Ele está na Unit 1. Então, eu tenho que vir aqui, ó, e acrescentar no Uses a Unit 1. Agora, se eu executar, vai funcionar. Primeiro ele vai exibir o Form 2. Quando eu clicar, ele vai exibir o Form 1. Certo? Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez por assistir o nosso vídeo. Novamente peço para vocês curtirem o nosso vídeo, se inscreverem no nosso canal e até o próximo vídeo.